Salve turma, professor Helder novamente. Então nesse vídeo aqui, que vai ser o nosso fechamento, né, da parte teórica sobre listas, aqui especialmente em Python, né? Então nesse vídeo a gente vai ver dois atalhos, tá? Então tudo que a gente vai conversar aqui nesse vídeo, eu espero que isso fique bem claro até o final, são de fato atalhos, tá? Então tudo que a gente vê aqui, a gente consegue fazer com as técnicas tradicionais de programação, né? Então, os dois atalhos que nós vamos ver aqui nesse vídeo é o for, tá? O atalho usando for e o atalho usando range, tá? Então, de uma forma bem resumida, né, o for em Python ele vai ser usado como um atalho para nós percorrermos todos os elementos de alguma lista, né? E aí no Python essa noção ela se amplia um pouquinho para qualquer tipo que seja iterável, né? Ou seja, para qualquer conjunto de dados, implemente ali algumas interfaces que o Python especifica. Tá? Mas para o nosso estudo inicial de programação, o que importa é que a gente pode usar o for como um atalho para percorrer uma lista ou algum outro tipo de conjunto, como uma sequência, um dicionário e assim por diante. Então ele facilita e agiliza um pouco a nossa escrita desse tipo de código. Já o range é algo bem interessante também. Se a gente traduzir para português seria intervalo, né? Então o range de fato ele nos fornece um intervalo automaticamente. Então se a gente não precisa, né, se a gente não tem, se uma lista ou se uma sequência de números que a gente precisa produzir não é muito complexa, né, se ela tiver um início, um fim e um passo que pode ser determinado numericamente por um só número, então o range é algo que facilita bastante a nossa vida. Legal? Então vamos lá para o nosso conteúdo, turma. Então vamos começar aqui com o for, tá? O for ele é interessante porque o for tem na imensa maioria das linguagens, tá? E aí o for, na imensa maioria das linguagens, ele é um atalho para o while, tá? O for, na maioria das linguagens, é um atalho para o while. A gente já conversou bastante sobre os elementos do while, né? Que a gente tem, nesse caso aqui, vejam que é só um while bem simples, que percorre essa lista exemplo, tá? Percorre a lista exemplo e mostra os elementos dessa lista, tá? Não tem nenhuma novidade aqui nesse while. É algo que a gente viu ali, acho que no nosso segundo vídeo sobre listas, ou até no primeiro. Então, só retomando, né? Então quais são os elementos de um while? A gente sempre tem aqui a inicialização, a gente sempre tem a condição, e alguma forma de controle, né? Eu digo sempre, mas eu já pensei em me corrigir, assim, quase sempre, né? Então esses são os elementos mais comuns que a gente tem numa estrutura de repetição. Aí o for em C, em Java, C++, grande parte das linguagens clássicas, né, Pascal e suas variantes, o for nessas linguagens ele é um atalho para esses três elementos do while. Então, ao invés de a gente escrever o while dessa forma como eu escrevi aqui, né, então eu vou precisar de uma linha para inicialização, outra linha para colocar o while e a condição, outra linha para colocar o controle. For, na maioria das linguagens, coloca esses três elementos em uma só linha. Com qual propósito? Com o propósito de evitar que o programador esqueça algum ponto importante, como esse aqui que eu selecionei, que é algo muito comum, até eu esqueço até hoje, que é o nosso controle, né, de incrementar a variável, diminuir a variável, pegar mais uma entrada, enfim, aquilo que for necessário. Por exemplo, em Java, o for seria assim, for, tudo minúsculo, abre e fecha parênteses, aí aqui a gente coloca, de fato, a inicialização, seguido de ponto e vírgula, porque ponto e vírgula determina a próxima instrução. Aí a gente coloca a condição, ponto e vírgula e o controle. Aí no Java a gente não tem a indentação só para definir um bloco de código, aí a gente coloca o abre chaves e o fecha chaves para determinar o início e fim. Então esse while aqui, em Java ou em C, poderia se tornar um for da seguinte maneira. Então poderia colocar aqui, ó, for inicialização, quem é a minha variável? Índice recebe 0, qual é a minha condição? Quanto o índice for menor que o tamanho da minha lista, né? Daí, depois em Java e C tem um comando específico para isso, e o meu controle é índice recebe índice mais 1. Tá? Então,
com o for ficaria dessa forma, tá? Aí nos últimos anos aí, eu não sei precisar, mas vou chutar aqui mais ou menos os últimos 5 ou 6 anos, acabou que a comunidade de programação observou que a gente também acaba usando uma estrutura muito semelhante, tanto em termos de while quanto em termos de for, a gente acaba sempre usando uma estrutura muito parecida, que é para percorrer uma lista. Então a gente sempre acaba usando algo assim. Botei o índice que começa em 0, ele vai até o final da lista, e aí eu obtenho todos os elementos dessa lista e faço alguma coisa com eles, né? Então a gente tem aqui algo que é muito, mas muito comum e muito repetitivo. Vocês já devem ter percebido quantas vezes eu usei um while para percorrer uma lista, né? N vezes. Então, nos últimos anos, surgiu um outro for, que a gente pode ler ele da seguinte forma. Ele é um para todo. Tá? Então a gente pode ler esse segundo for, que é o for que temos no Python. Tá? Então esse aqui é o for do Java e o for do Python. No Java também tem esse segundo for do Python. Tá? Nas últimas versões do Java, aliás. Que é o seguinte. Para todo elemento em... Aí aqui eu vou colocar uma lista com um asterisco, né, que a gente está falando aqui de um conjunto, né, de uma estrutura iterável, de uma estrutura que tenha mais do que um elemento e que a gente possa percorrê-los. Então, para todo elemento em uma lista. Daí depois a gente faz o que a gente quiser com esse elemento. Né? Então, esse for, que é o atalho que a gente tem no Python, né, então esse que eu mostrei aqui nós não temos no Python. Tá? O for que a gente tem no Python é esse para todo. Para todo. Então ele é basicamente o seguinte, a gente vai colocar for, o nome de uma variável, tá? Nome variável, e aí a gente vai usar o in, vocês devem estar se lembrando do in do último vídeo, que nós usamos para verificar se um elemento estava em uma lista, então aqui a gente vai usar o in uma lista, então, só que aqui junto com o for a gente vai ler assim, ó, for, então para todo, nome da variável, daí o que vocês quiserem, mas seria assim, ó, para todo elemento colocado dentro dessa variável do in na lista tal. Então, for nome variável in alguma lista, ou algum iterável para a gente ser mais genérico. 2 pontos, e aí aqui dentro a gente consegue usar aqui nome variável, vai conter cada um dos elementos. Então, o que significa com esse atalho? Com uma linha, a gente conseguiu escrever tudo isso aqui, essas 3 linhas aqui e mais esta daqui. Tá? Qual é o senão desse atalho? Ele não nos dá muita flexibilidade, né? Então ele vai de fato percorrer todos os elementos. Então se eu quisesse pegar de repente metade dos elementos, ou eu quero pegar só os últimos índices, ou eu quero pegar os índices pares, os índices ímpares. Então se a gente tiver alguma manipulação de índice, alguma coisa mais específica, a gente não vai conseguir usar o for. Tá? Ou a gente vai ter que usar uns truquezinhos, começar a usar if, começar a tratar a exceção, aí já não vale a pena, aí já se recomenda que use o while direto, para a gente ter essa representação do que é necessário fazer com os índices. Tá? Então, para a gente ver um exemplinho aqui, ó, vamos dar uma olhadinha nesse nosso while, que é muito simples, tenho quase certeza que eu já mostrei ele para vocês em um outro vídeo. Então a única coisa que ele faz, ó, ele mostra o conteúdo da lista. Então o que a gente fez? Passou elemento por elemento da nossa lista, e aí a única operação que eu fiz aqui foi mostrar esse elemento. A gente poderia somar, dividir, extrair fatorial, enfim, fazer o que for necessário. Né? Nesse caso aqui a gente só mostra, e aí depois vocês usam para aquilo que for necessário. Se a gente fosse substituir esse while por um for, como que seria? Então aqui a gente poderia só começar com o for, deixa eu dar um enter aqui só para ficar melhor, então for, nome da variável, vou usar aqui elemento, só para ficar bem claro, então para todo elemento, em, e agora a nossa lista, e aí eu vou colocar a nossa lista aqui que está no exemplo já, então para todo elemento em exemplo, que é uma lista,
usamos o dois pontos aqui para determinar o início do nosso bloco de código. E aí agora, essa linha, que é a atribuição, ela já está feita, tá? Então o for já é um atalho para inicialização, para atribuição e para o controle. Isso tudo já está feito aqui dentro desse comando. Então aqui no bloco de código, elemento já é o primeiro elemento, depois vai ser o segundo, depois vai ser o terceiro, depois vai ser o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, até o 10º elemento dessa lista, legal? Então algo que a gente pode fazer aqui, eu vou fazer que nem eu fiz nesse outro while, só vou separar aqui com um printzinho, aqui um print qualquer, só para a gente mostrar, vamos fazer um print, agora mais um aqui, print, versão com for, tá? E aí a gente vai colocar aqui só para ver a diferença. Então, como em elemento a gente já tem o valor, então eu já tenho essa linha aqui, se eu quiser fazer igual nesse while, que é só mostrar o conteúdo dessa minha lista, eu de fato vou fazer só isso, tá? Vou até copiar aqui para não errar, tá? Basta a gente colocar aqui esse conteúdo, então coloquei o meu print e é suficiente. Então vejam, vejam a diferença, então a gente acaba economizando bastante aqui, porque em elemento a gente já tem de fato cada um dos elementos, né, um por vez, lembrando que isso aqui é um bloco de código, então vocês vejam que a gente economizou muitas linhas e a chance da gente esquecer do índice mais um e de esquecer de inicializar, isso aí já está tudo feito. O problema, de novo, né, vou repetir, salientar, é que a gente não tem flexibilidade. Notem que a gente não tem uma condição aqui no for. Ele vai executar isso para todo elemento naquela lista, tá? Naquele iterável. Então, é simplesmente isso, é simplesmente percorre tudo e entrega para o programador cada um desses elementos na variável que a gente quiser. Tá? Então vamos só rodar aqui para ver o que vai acontecer. Tá? Versão com for, vejam que foi exatamente a mesma coisa. Tá? Se a gente quiser, vejam que eu usei elementos só para ficar igual, tá? Mas a gente pode dar o nome que nós quisermos aqui para a variável. Tá? Então de repente se eu quero somar todos os elementos de um vetor, de uma lista. Então a gente pode colocar aqui, ó, soma recebe 0, 0, e aí como em elemento eu tenho cada um dos elementos, basta aqui a gente fazer, né, soma recebe soma, mais o elemento que a gente acabou de extrair da lista, né, que o Python extraiu aqui da nossa lista. Aí se a gente quiser ver o resultado, né, aquilo que a gente já está acostumado desde o início da nossa jornada aqui de vídeos, tá? Tem a soma aqui no final, só vou colocar um barra N aqui, só para pular a linha, cadê meu barra? Aqui, tá? E aí a gente já vai ver que conseguimos calcular o somatório aqui normalmente. Legal, pessoal? Então, resuminho do for, é um atalho, tá? É só um atalho para todo elemento na lista, faça alguma coisa. E aí que coisa, em geral, vai estar associada a esse elemento aqui. Ok? E aí, pessoal, um segundo atalho que a gente tem, vou apagar isso aqui só para... na verdade, vou apagar. Vou apagar, a gente não vai precisar mais. Vou fazer o seguinte. Um outro atalho que a gente tem disponível é o range, tá? O range, como o próprio nome fala, ele nos fornece um intervalo. Tá? Então, qual é a ideia aqui do range? Né? Então, muitas vezes a gente acaba usando o while para simplesmente produzir uma sequência de números. Né? Então, eu quero produzir aqui 100 números, e aí, com esses 100 números, eu quero colocá-los numa lista. Ou, de repente, eu quero pedir uma entrada para o usuário 100 vezes. A gente vai lá e coloca um while que peça isso 100 vezes, né? Então, para facilitar. Ou a gente quer produzir uma lista qualquer, né? Popular uma lista com N elementos, alguma coisa assim. Então, esse range é uma função bem famosa do Python, assim como
na parte de fatiamento que a gente viu no vídeo passado, o range também é uma função quase que icônica do Python. Ela nos fornece de fato um intervalo. Então, por exemplo, se a gente quisesse, peço assim para vocês, pessoal, criem uma lista com todos os números de 0 a 1 milhão. Bom, vocês já sabem, vocês vão fazer índice recebe 0, a gente cria a lista com uma lista vazia, coloca lá índice recebe 0, enquanto o índice, ou melhor, contador recebe 0, enquanto o contador for menor do que 1 milhão, a gente incrementa o contador e adiciona ele na nossa lista. Então, de novo, a gente vai usar uma estrutura de while e de variáveis que é muito comum e que vai tender a se repetir várias vezes. É algo muito utilizado em programação. Então, o range é um atalho para isso. Tá? Então, o range é uma classe e é uma função que a gente pode usar. Né? Oficialmente, o range é um built-in type. Assim como a gente tem uma lista, é um built-in type, um texto é um built-in type, o range também, ou seja, é um tipo que o Python já fornece para o programador. Então, por ser um tipo, né, na verdade ele é uma classe, ele também tem métodos e ele tem a sua sintaxe que a gente pode utilizar. Felizmente o range, né, esse nosso intervalo aqui, ele é muito semelhante a uma lista. Mas vejam só, ele é muito semelhante, porém ele não é uma lista. A gente pode fazer uma analogia com o texto, né? Que a gente viu no último vídeo, o texto é muito semelhante a uma lista, é um conjunto de caracteres, mas ele não é exatamente uma lista. A gente viu aquele exemplinho lá da atribuição. Então, o range também acontece isso. Tá? Então, para a gente ver um exemplinho aqui, como é que o range funciona, deixa eu mostrar ele aqui no terminal para vocês. Tá? Então, range, a gente vai usar ele aqui, por exemplo, vou colocar aqui, ó, intervalo, recebe, range. Tá? Então, o range aqui, vocês vejam que ele já mudou aqui a cor, né, já ficou azulzinho, porque agora a gente está usando aqui uma função, né? No fundo a gente está usando um construtor, mas a gente pode, né, construtor de novo, a gente entra em orientação a objetos, a gente vai ver alguns vídeos depois sobre isso, mas aqui a gente pode encarar como uma função que vai produzir um intervalo, tá? Uma função especial que é um construtor, para a gente ser bem certinho aqui, não ensinar nada que não existe, tá? Então, encarem como um tipo de função. Então, o intervalo aqui vai pegar, a gente vai jogar na variável intervalo o resultado dessa operação aqui, do range. E aí o range, pessoal, ele é muito parecido com as fatias, tá? Então a gente lembra que lá que na fatia a gente tinha um início, um fim, tá? O início, o fim e um passo, tá? O range tem exatamente esses três elementos também, sendo que o passo, assim como lá nas fatias, ele é opcional. Então se a gente fizer o seguinte, range de 0 a 1000, tá? Intervalo recebe range de 0 a 1000. Pronto, foi. E aí tá, professor, vamos ver o que tem nesse intervalo aí que a gente produziu. Se a gente só escrever intervalo e der um enter, vocês vão ver que vai ter um range aqui. Oh, peraí, como é que é? Isso aí não é um intervalo? É ou não é um intervalo? Isso aqui é uma representação de um intervalo, tá? Então se a gente der uma olhadinha aqui, ó, intervalo na posição 0, tá? Intervalo na posição 0, a gente vai ver que tem 0, né, que foi o que eu pedi. Intervalo na posição 900, vai ter o 900. Intervalo na posição 999, tá lá o 999. Intervalo na posição 1100, opa, já não tenho esse índice, tá? Mas então, e aí um outro ponto que a gente tem aqui é o seguinte, ele não é uma lista, tá? O range aqui ele não é uma lista, ele é de fato um intervalo. A gente pode usar ele como lista, eu já vou mostrar. Mas o range aqui ele também é um conjunto, só que ele tem uma outra representação. Para a gente ver bem a diferença, vamos fazer o seguinte, eu vou criar uma lista bem simples aqui. Lista recebe 1, 2, 3 e 4, tá? E aí, se a gente fizer lista ponto, a gente já sabe que a gente tem acesso aos métodos dessa lista, né, usando o Ctrl espaço, que é o atalho que vai mostrar os métodos disponíveis. Então vejam, append, clear, copy, count, index, né, alguns deles a gente já viu no vídeo passado, então aqui a gente tem o acesso a esses elementos, a esses métodos.
Se a gente der uma olhadinha no que a gente tem disponível com o nosso range, né, com o nosso intervalo aqui, intervalo ponto, Ctrl espaço só para a gente verificar. Vejam só que a gente tem bem menos coisas, eu tenho só count, index, start, step, stop. Então aqui já dá para ver que esse intervalo ele de fato não é uma lista, legal? Se a gente quiser usar ele como lista, a gente pode fazer uma operação semelhante àquela que a gente já viu lá no comecinho do nosso estudo, que era da conversão da entrada. Vocês lembram que a gente usava int, abre parênteses, input, alguma coisa, então a gente convertia aquela entrada para inteiro. Na verdade, a gente criava um valor inteiro com aquilo que tinha sido digitado, com aquele texto. A gente pode fazer o mesmo, né, usando lista junto com essa ideia do range. Então, como a gente tem aqui em intervalo, tá? Eu tenho um objeto, né, um elemento aqui que é do tipo intervalo, eu posso convertê-lo, eu posso criar uma lista a partir dele. Então, para isso, vamos colocar aqui, ó, nova lista, recebe. Vocês lembram que para a gente converter para inteiro a gente usava int, abre e fecha parênteses? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, list, vocês vejam que já ficou azulzinho, então é algo que está disponível do Python. Abre e fecha parênteses, e aqui dentro a gente pode colocar várias coisas, dentre elas um intervalo, um range. Então aqui eu posso colocar a nossa variável intervalo e tem esse intervalo de 0 a 1000, tá? Então tá aqui. Agora, se a gente der uma olhadinha em nova lista, ficou grande demais. Mas ela vai, olha só, 4000, um monte de caracteres estão aqui. Então, de fato, tá aqui a nossa lista, tá? Conforme ela, deixa eu até, fiquei curioso agora, ver se o terminal vai me mostrar aqui se eu clicar. Ah, é, ó. Se eu clicar, a gente consegue ver o texto, consegue ver o conteúdo, e o nosso conteúdo aqui de fato vai longe, tá? Então a gente produziu os nossos 1000 números aqui só usando o comando range, tá? Só usando a função range. Então esse range aqui, ele também cai e fecha muito bem com o for, tá? Então vocês vejam, como eu usei o range para criar uma lista, usando esse comando aqui, a gente também pode usar no for, assim como a gente também pode usar ele no while, ou se eu quiser de fato só uma lista, a gente usa diretamente essa sintaxe que eu usei. Tá? Mas algo que é muito comum, se a gente pesquisar aí por códigos-fonte em Python, mostre os primeiros 1000 números, né? Enfim, leia N coisas, fatorial e assim por diante, a gente pode usar o range para isso também, algo que é muito comum, vocês vão ver muitas vezes, algo assim, ó, for e, né, alguma variável aqui qualquer, in range, tá? Então aqui, ao invés de fazer que nem eu fiz, que eu coloquei o resultado do intervalo em uma variável, se eu não for usar isso para mais nada, a gente pode colocar direto o range aqui. Então, de novo, para todo elemento no intervalo. E aí agora aqui a gente define o nosso intervalo. De repente eu quero que ele comece em 100 e vá até, sei lá, até 500. Até 500 já tá bom, não precisa muita coisa. Tá? E se a gente quiser, a gente pode dizer assim, olha, eu quero que você gere os elementos de 3 em 3 aqui. Então só para a gente ver a diferença. Então agora em i eu tenho o 100, 103, 106, 109 e assim por diante. Então agora aqui a gente pode fazer o que a gente quiser com esse i. Né? Eu posso colocar ele numa lista, posso usar ele para multiplicar alguma coisa, e aí só nesse exemplinho aqui eu só vou mostrar o valor de i aqui para a gente ver o resultado. Tá? Então vocês vejam que a gente começou produzindo tudo de 3 em 3, ó, a partir do 100. Tá? Então, do mesmo jeito, a gente podia colocar isso dentro de uma lista, item por item, podia processar, fazer alguma coisa, pedir essas 500 entradas para o usuário, né? Ou eu posso simplesmente usar essa ideia do range aqui, tá? Para eu produzir uma lista. Então, de repente, eu quero inicializar o meu programa e eu quero testar com os 1000 primeiros números. Tá? Então, nada impede que a gente faça aqui minha lista, tá? Minha lista recebe, então, range
dos 1000 primeiros números. Então eu quero ir do 0 até o 1000. Opa, faltou um zerinho aqui. Do 0 até o 1000. Aí lembra, se a gente fizer só isso, a gente vai ter um intervalo, mas a gente quer transformar esse intervalo numa lista, né, para eu usar da mesma forma. Então a gente faz aqui a conversão, a gente cria uma lista a partir desse intervalo. Tá? Então aqui em minha lista agora, a gente tem uma lista com os números de 0 a 1000 e a gente pode usar eles como a gente quiser. Tá? Então pessoal, resuminho do vídeo aqui. A gente tem o for e o range, ambos são atalhos, tá? Ambos são bem opcionais, então se ficou muito estranho essa sintaxe do for, essa sintaxe do range, tá estranho de entender, não se preocupa, vocês não precisam necessariamente saber como funciona o for, saber como funciona o range para programar, para fazer as atividades que vocês precisam fazer com programação. Eles são atalhos. Se nós soubermos utilizá-los, algumas coisas ficam mais fáceis, né? O nosso código fica mais legível e esse é um elemento bem importante em programação. Se a gente não souber, não tem problema, tá? Isso aqui não aumenta a performance, não fica um código melhor nem nada. Talvez ele fique um código mais legível, tá? Mas não passa muito disso. Legal, pessoal? Então, for, resuminho para a gente entender, para todo elemento, que é a variável, em uma lista, tá? Em algo que seja iterável. Por exemplo, aqui, ó, a gente viu com lista e a gente pode usar o range aqui também. E o range é uma função, né, um construtor que a gente pode usar para construir um intervalo. E a forma que a gente tem para usar ele é exatamente essa. Basta a gente usar aqui como se a gente estivesse chamando uma função. Então escrevemos range, abrimos e fechamos parênteses, e aí aqui dentro a gente informa início, fim do intervalo e o passo, se for necessário. Legal, pessoal? Espero que tenham aproveitado aí. Valeu, brigadão pela audiência e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!